Muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. Bem-vindos a todos. Isto agora é muito interessante porque uns estão vestidos de alcinhas, os outros estão com casacos de pele. Estamos num momento em que é bem diferente a temperatura de um lado e do outro, não é, Carla? Ok, estamos na nossa 22ª palestra, estudando o livro de Daniel e vendo o que é que esse livro tem para ensinar aos que vivem no tempo do fim, ao remanescente do tempo do fim. E na verdade vou até usar uma frase que não é minha, é comum à nova ordem, que é uma frase dos 3 Bs em inglês, não é? Build back better. Já ouviram certamente, não é? Sim, build back better. Exatamente, build back better, exatamente. Reconstruir melhor, que é aquilo que eles pretendem fazer nestes 10 anos, nesta década, e vai tudo ser tão diferente, tão diferente. Mas nós também queremos reconstruir melhor. Estamos a falar do nosso caráter, não é mesmo? Falar do nosso caráter. Bom, antes de começar mesmo e de abrir a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, agradecemos do fundo do nosso coração pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela proteção que o Senhor tem dado a todos nós, às nossas famílias, pela sua compreensão, o seu perdão, pela luz que o Senhor tem enviado à sua igreja. E nós queremos, Pai, que o Senhor reconstrua cada um de nós melhor do que já estamos e nos coloque e nos restaure e nos reforme de tal maneira que possamos estar à prova de fogo. Sabemos que aprendemos isso também já no livro de Daniel, temos o exemplo daqueles 3 jovens que foram efetivamente à prova, estiveram à prova de fogo, e nós também queremos dizer, Pai, que estamos na disposição de passar pela fornalha. Iremos ter que passar por ela, por isso precisamos muito que o fogo do seu bom Espírito venha queimar em nós tudo aquilo que precisa ser queimado para que quando estivermos na sua presença possamos subsistir. Dê-nos a sua paz, dê-nos a instrução que nós necessitamos e a presença amiga do seu Espírito em nome de Jesus. Amém. Eu peço desculpa, tenho a minha bateria fraca do telemóvel, podemos então, peço desculpa, vamos então seguir na sequência do que tínhamos visto a última vez, no último estudo. Portanto, nós tínhamos ficado em Daniel 12:2, recordam-se? Porque como eu vos disse, portanto, o capítulo 12 nada mais é do que a sequência do 11. E nós também já sabemos que o capítulo 11, ou melhor, Deus fez muito pouquíssimas referências. Ellen White deixou muito poucas referências acerca do capítulo 11. Por isso, ser um capítulo que não está... como é que é dizer? Portanto, não existe um entendimento a 100%, precisamente porque nós Então, como nós já sabemos, o facto de Ellen White ter deixado tão pouquinhas referências sobre o capítulo 11, o capítulo 11 de Daniel, isso leva, pelo menos dentro do meio adventista, ou a especulações ou a ficarem muitos pontos de interrogação. E como eu tinha dito da última vez,
ela não deixou mais esclarecimentos a este respeito, precisamente pelo facto de, naquela altura, a Turquia, o país, a Turquia, estar assim em grande destaque, e o marido dela, o James White, ter uma opinião muito diferente do Uriah Smith. E, portanto, enquanto que o Uriah Smith, ele dizia que o rei do norte era a Turquia, James White dizia que não. E, portanto, pensamos nós que terá sido por este motivo que ela não quis favorecer nenhum nem outro, mas ela deixou alguma coisa escondida, e é esse segredo que nós vamos descodificar hoje aqui, que vamos descobrir. Ora, muito bem, nós na última vez tínhamos visto o versículo 2, lido até o versículo 2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Nós sabemos que aqui não diz todos, diz apenas muitos. Muitos ressuscitam para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eternos. Ellen White nos esclarece o que é que são esses muitos. É a tal ressurreição especial de parte de ímpios e parte de justos. Quem são os ímpios? Aqueles que tiveram participação na morte e na crucifixão de Jesus. Aquele envolvimento todo do julgamento e da morte. Os justos são precisamente aqueles, não são todos, atenção, esta não é a ressurreição dos justos, uma vez que ela é parcial, tem parte de justos e parte de ímpios. Os justos são precisamente aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, todos aqueles que morreram de 1844 para cá, incluindo a nossa irmã White. E como é que nós sabemos isto? Porque ela o refere, e aqui é que começa a entrar o desvendar do segredo. A Alice já tinha visto onde é que se encontra no grande conflito a referência a Daniel 12:2, e é para lá que nós vamos, precisamente para o capítulo 40. Ela, portanto, não faz referência a Daniel 11, mas ela faz referência a Daniel 12:2. E então, isto passa-se no capítulo 40, como eu disse. Eu estou com o livro à frente e não pus aqui a referência da aplicação, mas posso vos dizer que é 4, 5, 6, 7. É no 7º parágrafo do capítulo 40, do grande conflito. O grande conflito. O grande conflito. E agora vamos, irmãos, é muito importante que tenhamos, quem não tiver aí junto de vocês o grande conflito, eu aconselho a ir buscar rapidinho, porque nós vamos precisar disto. Portanto, tem um minuto para ir buscar o grande conflito, porque é aqui que está contido o segredo. Eu já devia ter posto aqui a referência na aplicação, mas como eu sei que a Lígia está sempre em cima do acontecimento, pode ser que ela me possa ajudar. Ou quem diz a Lígia, diz outro irmão. Muito bem, já todos temos o grande conflito. Muito bem, Nelinho. Esta é na página 511. Quem tem a edição vermelha é a página 511. Isso, Celeste, é exatamente esse. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver que ela faz referência, no início da página 511, ela diz assim: abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Ok, aqui temos a citação, o versículo 2 de Daniel 12. Depois podemos ler um pouquinho mais à frente. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Já agora vamos ler um pouquinho mais à frente. Densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam nos céus. Enfim, temos a descrição. Portanto, aqui Jesus ainda não está a vir. Acontecem uma série de coisas, não é? Mas ainda não está a vir Jesus. Uns parágrafos mais à frente, no caso é 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos mais à frente, ela refere: a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora de Jesus, da vinda de Jesus, e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Portanto, estão a ver, entre o parágrafo que lemos há pouco e este, é uma descrição, que não temos tempo de ler agora, mas que eu aconselho os irmãos a ler ou a reler, dos sinais que vão acontecer depois da ressurreição destes justos. É uma ressurreição parcial. E a dada altura ouve-se a voz de Deus declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que a ressurreição parcial dos justos e dos ímpios ainda vai levar ou melhor, será uns dias antes da vinda de Jesus. É ou não? Porque aqui temos Deus, o Pai, a declarar o dia e a hora. Pode eventualmente ser um dia, 2, 3. O que é facto é que eles ressuscitam algum tempo antes da vinda de Jesus. Estão a perceber? E isto é muito bonito. Porquê? Porque todas as pessoas que, como Ellen White, tiveram parte no levantamento do movimento adventista, elas esperavam estar vivas para ver Jesus. E fizeram todos os preparativos. Eu esta semana até li aqui uma citação que achei fantástica e vou preparar, porque acho que é muito bonito a decisão que nós temos que fazer, foi a mesma decisão que eles fizeram. E então, eles estavam completamente preparados para subir com Jesus. Era o anseio deles, era a certeza deles, era o sonho da vida deles, era o que eles mais queriam. E o que é que aconteceu? Eles adormeceram e não viram Jesus voltar. Faz lembrar um bocadinho Moisés. Era o sonho da vida de Moisés entrar na Canaã terrestre, não era? E ele se preparou, e ele sonhava certamente com isso todos os dias. Mas ele adormeceu e não entrou na Canaã. Agora, o que eles não sabem, e nós já sabemos, é que eles vão ressuscitar precisamente para poderem vislumbrar todos os acontecimentos que precedem a vinda de Jesus. Deus é fiel. Sim, Lígia? Não, eu só falei amém. Deus é fiel. Deus guardou-os, e isto é bonito, eles não sabem disto. Mas nós já sabemos que eles vão ressuscitar e vão aparecer a muitos de nós. E, bom, vai ser assim uma coisa fora do normal. E provavelmente que nos irão dar força, não é? E vamos juntar-nos a eles, enfim, vai haver muitas emoções. Então, uma vez que nós já temos o versículo 2 do capítulo 12, nós vamos ler
o versículo 1. Ou seja, vamos começar a andar para trás. E aqui é que eu quero que os irmãos façam o exercício. Não sei se têm aí um caderninho e uma caneta para... Ok, a Alice já está ali com a caneta na mão e vamos referir 4, podemos dizer, momentos que aparecem no versículo 1. 4 momentos importantes. Então o versículo 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Reparem, nós já estávamos no versículo 2 e começámos a andar para trás. Fomos ler o versículo 1 e vamos continuar a andar para trás. Agora vamos andar para trás. Mas no versículo 1, quais são os 4 momentos que são referidos aqui? Fechamento da porta da graça, o primeiro. Não, naquele tempo se Naquele refere tempo. aos... Naquele tempo se levantará Miguel. Ok, então vamos escrever. No final do tempo. Se levantará Miguel. Este é o primeiro momento que é referido no versículo 1, certo? Segundo momento. Qual é o segundo momento? Tempo de angústia. Vai levantar os filhos do teu povo. Muito bem, tempo de angústia. Um tempo de angústia como nunca houve. Este é o segundo momento. Livrar-se aos... Terceiro. Terceiro, qual é? Livrar-se do povo. Livrar-se ao teu povo, não é verdade? Ou seja, o livramento dos justos. Não é? Não é assim? Livramento dos justos. Muito bem. E por fim, temos então o versículo 2, que é o acontecimento que vem a seguir. Belinha, o livramento dos justos não é o selamento? Agora não vamos prender-nos, irmão, ao que significam os versículos. Vamos tentar encontrar aquilo, o que é que Ellen White deixou escondido num grande conflito. Muito bem, então temos, naquele tempo se levantará Miguel. Segundo, um tempo de angústia, como nunca houve. Terceiro, o livramento dos justos. E o quarto, a ressurreição parcial. Certo? Então, agora vamos andar para trás. O quarto momento, já nós apanhamos a referência aqui no Grande Conflito, capítulo 40, que é a ressurreição parcial, que ela cita. Agora vamos ao terceiro. O terceiro momento, que é o livramento dos justos. Estão a entender? Estão a perceber a sequência? Portanto, a ressurreição parcial, que ela cita, mas andando para trás, o livramento dos justos. Então, no Grande Conflito, se vocês virarem a página, vão encontrar o início do capítulo 40 do Grande Conflito, que tem por título... O livramento do povo de Deus. Ou o livramento dos justos, na nossa edição, não é? O livramento do povo de Deus, ou o livramento dos justos. Então já estamos a andar para trás ou não estamos? Estamos. O que é que esperam encontrar agora mais para trás? O tempo da angústia. O tempo da angústia. Então qual é o título do capítulo anterior, ou seja, do 39? É um tempo da angústia. Aproxima-se o tempo da angústia. E o que é que acham, como é que acham que começa o capítulo 39 do Grande Conflito? Naquele tempo se levantará Miguel. Que é o versículo 1 do capítulo 12.
Uhum. Então, se nós estamos a andar para trás, o que é que acham que virá antes do capítulo 39 do Grande Conflito? Advertência. Chuva Seródia? Se levanta. Não, é o capítulo 11, de 40 a 45. Exatamente, o capítulo 11 de Daniel, particularmente os últimos versículos. E posso-vos afirmar que o capítulo 11 de Daniel, ele está escondido entre o capítulo 15 do Grande Conflito e o capítulo 39. Ou seja, ela descreveu as cenas do capítulo 11 sem referir que estava a falar de Daniel capítulo 11. É como se ela o tivesse escondido. Ela relata as cenas todas do Daniel 11. Ou seja, se nós queremos saber os versículos desde o 31 de Daniel 11 até ao 45, onde é que eles estão? No Grande Conflito. Do 15 ao 39. Exatamente. Particularmente a partir do 17, ou seja, são cerca de 20 capítulos que nós podemos e devemos, irmãos, estudar para saber exatamente o que é que está aqui. E posso-vos dizer que, aliás, eu acho que já tinha dito inclusivamente, que ela refere, por exemplo, lembram-se de nós no capítulo 11 de Daniel, no versículo 31, termos falado que estarão ao lado do rei do norte uns braços. Sim. Ela fala nisso aqui, no capítulo 38 do Grande Conflito. Até chegámos a ler isso. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. Ou seja, o versículo 31 já teve o seu cumprimento na Idade Média, mas ela vai voltar a ter o seu cumprimento agora, na nossa época, quando a igreja voltar a, como diz aqui, a apelar para o braço forte do poder civil. No verso 31, ela também menciona, de Daniel, fala, profanarão o santuário. E aí, no verso 11 do capítulo 12, ele repete, o sacrifício contínuo for retirado e posta a abominação desoladora. Então, na verdade, no 12. Exatamente. Aí ele se refere, no capítulo 12, se refere a esse 31. Exatamente. Na minha Bíblia é o versículo 11. Isso, versículo 11 mesmo. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 90 dias. Ok, E vamos deixar... Uhum. Exatamente, é a repetição do versículo 31 do capítulo 11. Muito bem, Nara. O que eu quero referir, irmãos, é que, por exemplo, no Grande Conflito, nós temos chavões, não é? Nós adventistas temos chavões, penso que as outras igrejas também terão. Mas nós temos um chavão que é chuva seródia. Quando nós falamos de chuva seródia, já toda a gente sabe o que é. É curioso que Ellen White não tem essa expressão no Grande Conflito, mas ela fala da chuva seródia. E fala dela, por exemplo, aqui no capítulo 38. No capítulo 38. Temos outra... eu até gostaria de ler para os irmãos algumas coisas, mas eu sei que já não temos muito tempo. Fala do decreto dominical, mas não fala dele como nós habitualmente falamos. Posso-vos dizer, por exemplo, que no capítulo 36 do Grande Conflito, no último parágrafo, é fácil, do capítulo 36, aliás, vamos ler até... Isto é só para vos dar exemplo, irmãos, nós precisamos mesmo de reler e estudar estes capítulos do Grande Conflito novamente. Eu sei que já provavelmente todos vocês terão lido, mas nós precisamos deles para agora nos situarmos.
A mesma coisa que deve acontecer com este livrinho, Primeiros Escritos. Nós precisamos, sem demora, precisamos de voltar a estudar as 3 mensagens angélicas, porque elas têm mensagens para nós. Já tiveram para os irmãos desde 1844 para cá, mas particularmente para nós hoje têm mensagens muito importantes. E, portanto, isto é um estudo que merece realmente grande concentração, disponibilidade, paciência. Bom, mas então eu ia referir-vos aqui o último parágrafo do capítulo 36. Aliás, vamos ler o penúltimo, pode ser? Vamos lá então. Estão a acompanhar-me com o grande conflito? Sim? Então começa assim o parágrafo. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Estão a acompanhar? Sim. Qual é o capítulo? É o capítulo 36, o penúltimo parágrafo, Manuela. Sim. Reparem, Já vi. isto ainda está no futuro. É naquela altura em que vão, como dizia no capítulo 11 de Daniel, quando diz que serão oferecidas vantagens, posições, lembram-se? Pronto, então, continua. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Ou seja, nós não seremos vistos como pessoas muito religiosas e muito obedientes a Deus. Não. Como que a derribar as restrições morais da sociedade. Ou seja, isto já nos está a dizer que vão haver restrições, as quais nós seremos acusados de querer derribar, causando anarquia e corrupção. Reparem, de que é que nós vamos ser acusados? De causar anarquia e atraindo os juízes de Deus sobre a terra. Ora, já estamos aqui a ver alguma coisa também que aconteceu no passado. Declarar-se-á que os seus escrúpulos, ou melhor, que os seus escrúpulos conscienciosos, porque nós somos conscienciosamente escrupulosos, são teimosia. Portanto, serão vistos como sendo teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Vejam que chegaremos a um ponto em que a palavra de Deus não tem qualquer valor. O que tem valor é o governo, são as leis que vão ser ditadas daqui para a frente. Eclesiásticos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Ui, isso arrepia. Isto arrepia, porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Reparem que aqui é a igreja que está a incendiar, porque as igrejas têm um poder muito grande de mobilização de pessoas. Então, elas vão continuar a existir, só que elas vão incentivar os seus membros para que obedeçam às autoridades, não é? Porque elas foram ordenadas por Deus. E, irmãos, não vai ser difícil, porque em Romanos, eles vão buscar passagens das Escrituras, não é? E nós conhecemos uma passagem de Romanos que diz precisamente isto. Não sei se os irmãos se recordam. Eu estou aqui a ver na minha Bíblia, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 13, diz precisamente que não há a autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Já repararam? O título do capítulo 13 de Romanos, submissão à autoridade. Diz o versículo 1, toda a alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. E, portanto, eles vão usar o que está escrito.
Irmãos, vão usar e vão querer. Isto é um engano ou não é? Porque parece verdade. Ainda Só que vão Deus, usar os escritos de Ellen White, mas vamos dizer que foi ela que falou. no caso aqui, vão usar as escrituras, não é? E às vezes endossar com as palavras dela, mudando o texto do contexto, né? Exatamente, mas nós também sabemos que, ok, as autoridades foram ordenadas por Deus, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porquê? Porque acima das autoridades deste planeta existe uma autoridade superior. Atos 4:29. Muito obrigada, irmão, exatamente. E, portanto, acima de qualquer autoridade na Terra, nós temos autoridade divina, mas vejam como Satanás vai usar o mesmo argumento que usou com Jesus. Está escrito. E, efetivamente, estava escrito. O que ele não referiu foi uma partezinha do que estava escrito. Portanto, cuidado, porque se fosse possível, até os escolhidos ele enganaria. Vamos continuar. Nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Portanto, já sabemos que vamos ser levados a tribunal e perante Assembleias Legislativas. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras, a pior interpretação será dada aos seus intuitos. Quando as igrejas protestantes rejeitarem os argumentos claros das Sagradas Escrituras em defesa da lei de Deus, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não podem subverter pela Bíblia. Embora fechem os olhos ao facto, estão agora a enveredar por caminho. Isto está a acontecer neste momento, irmãos. Enveredar por caminho que levará à perseguição dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão se acha a praticar. Reparem que é um pequeno grupo que vai contra a maré e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Agora reparem o que diz aqui. Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para quê? Para quê? Subornar. Não lemos isto já em Daniel 11? Sim. Estão a ver como ela está a referir Daniel 11 sem dizer que é Daniel 11? Exatamente. Unir-se-ão para subornar, persuadir e forçar todas as classes a honrar o domingo. Irmãos, nós já estamos a começar a ver o princípio disto. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. Será que já estamos a ver isto? Uhum. Não, de tal maneira não é obrigatório, mas se não, fica sem emprego. Mas não é obrigatório. E você precisa fazer porque isso é um ato de bondade para o seu irmão. Exatamente. Deus mandou cuidar do irmão. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. Agora reparem, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. O que é isto? O que é isto aqui? Lei dominical. É o decreto dominical, mas ela não tem esta expressão, decreto dominical, que nós usamos. Portanto, aqui neste capítulo, já sabemos que neste capítulo 36 ainda não foi imposto o decreto. Agora, irmãos, nós temos que, ao ler e estudar o grande conflito, começar a identificar aqueles chavões que nós usamos e começar a contextualizar o capítulo 11 de Daniel. Estão a perceber? Eu podia vos dar aqui, irmãos, por exemplo, o capítulo 36, ele fala da prostituta de Apocalipse 17. Mas ela não refere isso.
Enfim, tem aqui tantas coisas. Vou só aconselhar-vos a fazer o seguinte, que foi o que eu fiz. No capítulo 38 do Grande Conflito, quem quiser escrever no livro, nós temos aqui, irmãos, no capítulo 38 do Grande Conflito, nós temos uma descrição detalhada de Daniel 11:44, que é igual a Apocalipse 18:1-4. Eu estou apenas a dar-vos uma ajuda para nós começarmos a fazer o link, percebem? Entre o Grande Conflito e as Escrituras. Irmã, repete, por favor. A conexão de Daniel 11:44 com Apocalipse, qual? 18:1-4. Obrigada. Eu até escrevi aqui no livro, por isso é que o livro é importante, nós não podemos fazer isto na aplicação, não é? Eu escrevi o seguinte: protestantismo apóstata, mais a besta, mais os reis da terra, unidos, impondo por lei a observância do domingo, enquanto o povo de Deus proclama as notícias do selamento. Lembram-se que estudámos isto? Os tais rumores que vêm do Oriente. Os rumores do Oriente são as notícias do selamento. Nós iremos estar a pregar às pessoas que elas precisam ser seladas, mas é com o selo de Deus e não com a marca da besta. Porquê? Porque está a ser pregado do outro lado o domingo. E nós precisamos dizer às pessoas, mas não é o domingo é a marca da besta sim, mas em oposição ao selo de Deus, que é o Santo Sábado. E só vai poder ser livrado, como diz em Daniel 12:1, naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, ou seja, todo aquele que tiver sido selado. E o selo é o sábado. Pronto, eu escrevi aqui várias coisas que para mim são importantes e que nós precisamos conhecer, irmãos, porque nós vamos passar por isto. Então Deus, por antecipação, já nos deu toda esta luz contida num único livro, O Grande Conflito. Acham que isto é importante? Muito importante. Sim. Então, irmãos, Muito. agora fazíamos bem, e eu também, em ler e estudar estes capítulos do Grande Conflito novamente. E mesmo escrevermos no livro, quando encontrarmos alguma citação, que ela pode não referi-la, mas nós a conhecemos. Por exemplo, ela tem aqui muitas citações de Mateus 24, que é um capítulo escatológico. Elas estão cá, mas ela não as cita. Por exemplo, vou dar-vos aqui outro exemplo. No capítulo 38 do Grande Conflito, ela diz o seguinte: a conscienciosa. O parágrafo, ora bem, tem que os contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 12. Página? 488. Quem tem o livro de edição vermelha é o 488. E começa assim. Tá pintadinho. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada rebeldia. Cegado por Satanás, o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente. O patrão ou patroa oprimirá o empregado que observa os mandamentos. A afeição será alienada, filhos serão deserdados e expulsos do lar.
ela não diz onde é que isto está escrito, mas isto está em Marcos 13, 12 e 13. Marcos 13, podemos ler. Que diz o seguinte. Marcos 13, o quê? 12 e 13. Um irmão entregará à morte a seu irmão e um pai a seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então, ela cita, mas não aparece a referência. Estão a perceber? Depois, no parágrafo a seguir do grande conflito, capítulo 38, diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição passando para as fileiras do adversário. O que é isto? Isto acontece na terceira mensagem angélica. Quando é feito o chamado, sai dela povo meu. Ou seja, são pessoas que professaram fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tomaram a decisão de sair da Babilónia. E temos muitos outros exemplos. Isto é pena não podermos fazer presencialmente, não é? Fazermos o estudo do grande conflito e irmos descobrindo o que é que ela nos quer ensinar a nós e quais são as citações, as passagens da Bíblia que ela refere aqui sem que isso seja citado. Só mais uma referência. Sabem que vai ser, nesta questão toda, vai ser proclamado, divulgado, que Satanás está convertido? Sabiam disto? Não. Isso não. Não. Quem é que já leu o Grande Conflito? Muitas vezes. Então está aqui, eu vou ler. Eu sei, não se preocupem porque eu sei que muitas coisas nos escapam. E por isso é que o estudar novamente nesta altura do campeonato é importante. Na página 471. Qual é o capítulo? É o capítulo 30, estou a ficar rouca. 36. Página? É a página 471. Diz o seguinte, portanto, é no último parágrafo da página 471. Imitando mais de perto o espiritismo, irmãos, isto é muito sério, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. Reparem que é o cristianismo que se assemelha ao espiritismo. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Estão a ver o que é que vai ser divulgado? Que ele está convertido. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, efetuar-se-ão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Sagrada Escritura e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, a sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Reparem que está a falar aqui do cristianismo, que se assemelha ao espiritismo. Há aqui um capítulo que fala precisamente do espiritismo e vamos concluir.
que é precisamente o capítulo 34. Há aqui uma sequência, mas que não temos tempo de ver tudo. Deixem-me ver se eu encontro. Exatamente, que é na página 448. Capítulo 34. É no 10º parágrafo, a contar do fim. Eu sei que não estou a dar muita ajuda, porque não tenho aqui a aplicação. Como começa o parágrafo? Acho que é melhor para a gente achar. Ok, começa assim, mesmo na sua forma atual. Ah, certo, obrigada, já achei. De nada. Longe de ser, reparem o perigo que está aqui. Longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso por ser mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Sagrada Escritura, hoje professa aceitar a ambos. Estamos a falar do Espiritismo. Mas a Bíblia é interpretada de molde a agradar ao coração não regenerado. Vou fazer um parênteses. Por exemplo, Deus ama todos. Deus não vai destruir. Continuando. Enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. E olhem o que diz agora aqui. Estamos a falar do Espiritismo. Preocupa-se com o amor como principal atributo de Deus, rebaixando, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo enfermiço, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. Irmãos, isto diz-nos alguma coisa? Ou não? Sim. Toda a ideologia que salienta o amor de Deus, é efetivamente, Deus é amor. Mas reparem o resto. A justiça de Deus, a sua reprovação ao pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como o fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes. Reparem, irmãos, é necessário salientar o amor de Deus, sem dúvida. Mas não podemos esquecer que o amor de Deus vai até ao ponto de nos chamar a atenção para recusarmos o pecado. Por quê? Porque o amor dele não pode salvar pessoas ainda a cometer pecado, ou pode? Não. O amor dele é mostrar-nos que a nossa felicidade depende do vencer o pecado. Deixar o pecado. Porque se assim não for, de repente, nós estamos a enveredar pelo caminho de quê? Do engano, né? Do espiritismo. Do espiritismo. Precisamos ter muito cuidado, porque, como diz em Tito, Tito no capítulo 2, a graça de Deus, falando da graça de Deus, Tito 2, diz o versículo 11 e o 12. Porque a graça de Deus
ou seja, o amor de Deus, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aqui temos Jesus Cristo. Não é o amor de Deus que entregou o seu Filho, Sim. que assumiu uma culpa que ele não tinha. Um castigo, recebeu nele próprio o castigo. Mas essa graça, versículo 12, ensina-nos o quê? Renunciar à impiedade. Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente. E vou concluir apenas com um verso que eu gosto muito, que é de 2 de Coríntios. Capítulo 5, versículo 21. Deixo isto para a vossa reflexão. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, vai ser vista em nós. Quando nós acreditamos nisto. 1 Coríntios 5, 21. Não, segunda de Coríntios 5, 21. Okay. Uhum. Que amor é este, que do nada me criou, soprou em mim o espírito e assim me fez viver. Que amor é este? É um hino. Vamos concluir com uma oração. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, não temos palavras, Senhor. Não temos palavras para lhe agradecer tão grande sacrifício. O Senhor, que é o Criador, o dono de todas as coisas, se humilhou quando nós muitas vezes recusamos nos humilhar e ainda enchamos de orgulho e vaidade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, dê-nos a compreensão correta do seu amor e tudo o que esteve envolvido. Dê-nos o seu Espírito, Senhor. Transforma a sua igreja. Faça de nós um exército, faça de nós a sua justiça. Amém. Para que o seu nome seja glorificado e Jesus venha. Temos saudades de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, nos dê a paz. Por Jesus lhe suplicamos. Amém. Amém.